Olá, bom dia, boa noite, boa tarde a todos. Toda semana, todas as terças-feiras, vai um episódio ao ar do The Dealers. Então aproveita aí, compartilha esse vídeo, põe no grupo da família, dos concessionários, do time de futebol, de todo mundo, porque a gente precisa da audiência, sempre uma história muito bacana, muito legal. Os convidados são incríveis e hoje não podia ser diferente. Hoje eu tenho um convidado muito especial. Eu vou ler até a biografia dele, uma parte aqui, porque ela é longa, mas para vocês saberem, ele é formado em administração de empresas, ele é a segunda geração da família, na concessionária, fez pós-graduação no INSPER, e tem as seguintes marcas, assim, com 15 concessionárias, eles têm a Fiat, Ram, Jeep, Toyota e Mitsubishi, espalhados aqui por todo o interior de São Paulo. Né? Eu falei que ele tem 33 anos e é a segunda geração, porque eu estou aqui com o Gustavo Viviani. Muito obrigado por ter vindo do Grupo Viviani. É um prazer ter você aqui. E aí eu queria saber assim, como é que começa tudo isso? Assim? Foi o teu pai que fundou a concessionária? Teu pai que começou? Meu pai começou com carros usados em Osasco. Em Osasco? Osasco. Então vocês não eram do interior? Não, eu sou nascido em São Paulo. Eu mudei para Rio Claro com 3 anos de idade. Eu me considero mais do interior, mais de clarense do que paulista. Mas meu pai começou em Osasco com um carro usado na faculdade, vendendo carro. Na verdade, ele cursava engenharia elétrica. E aí, quando ele se formou, ele ficou naquele dilema, né? E agora, sigo a carreira de engenheiro ou a paixão, que é o automóvel, né? E ele fala isso, né? Até brilha os olhos dele, e ele decidiu seguir a paixão, que era o automóvel. Ele já comercializava os carros ali na faculdade, abriu a garagenzinha dele na casa da minha avó. Em Osasco. Em Osasco, e se tornou uma das lojas mais antigas, mais conhecidas ali da Autonomistas, né? E lembro até hoje de eu pequenininho brincando de esconde-esconde nos carros, né? Então é uma história aí que realmente a gente até se emociona, né? Quando a gente fala. E aí quando conseguiu a bandeira? Então, um certo dia meu pai trocou uma ideia com meu avô, né? E meu avô sempre muito presente, falecido hoje, infelizmente. E teu avô fazia o quê? O meu avô, ele era desenhista, né? Ele era projetista. Mas tinha uma profissão antigamente chamada desenhista industrial. Né? Isso, exatamente. Exatamente. Acho que não tem mais isso hoje, tem? Hoje é tudo no computador, né? AutoCAD, né? Até algo que eu e meu pai, a gente gosta de desenhar, então vira e mexe, vamos fazer uma obra, uma concessionária nova, os dois desenham, trocam ideia, então isso ficou no sangue, né? Isso ficou no sangue. E aí, nesse dia, meu pai virou pro meu avô e falou, a gente tem que crescer, o que vai ser da gente se a gente ficar aqui, e a gente tem que ter uma marca, a gente tem que representar uma marca. E na época, o que fazia mais sentido para ele, realmente acho que tocou no coração, foi a marca Fiat. Isso é década de quanto, você lembra? Isso foi em 94, 95. 94, 95. Isso. O CNPJ da loja de Osasco é de 1975. Ok. Então esse ano está o grupo fazendo 50 anos. Né? E aí surgiu a oportunidade de abrir a concessão Fiat em Rio Claro, e ele se mudou comigo com 3 anos, com minha irmã e minha mãe, nos mudamos para Rio Claro e iniciamos a operação Fiat e começou a história de concessionária no grupo. Né? Que legal, que legal. E, enfim, aí o grupo foi crescendo, né? Aí conseguimos a concessão da marca Toyota, isso foi em Araçatuba, e foi expandindo até hoje, que está aí com 15 unidades aí. Muito bacana. E você tem mais irmãos? Eu tenho uma irmã. Uma irmã. Não trabalha no grupo? Ela já trabalhou, já fez alguns trabalhos dentro do grupo, mas hoje ela decidiu seguir carreira solo. Ela é sócia, né, e está no conselho do grupo, mas na operação de concessionária não. Ela está mais no conselho ali. E você foi crescendo na concessionária e foi naturalmente absorvido. Exato. Abduzido. Exato. Até falo, né? Na verdade, assim, né? Quando a gente
criança, não tem aquele sonho, né? Vou ser dono de concessionária, Não. né? Vou vender carro. Então, eu tentei seguir engenharia, né? Fui seguir os passos do meu pai, mas não me dei bem com o curso. Na verdade, assim, já sabia que ia acabar tendo que aprender do negócio, do ramo, né? E aí, durante engenharia, um certo dia, conversando com meu pai, assim, num domingo, ele pegou e falou, eu estava em São Paulo, eu tinha retornado para Rio Claro, e não estava me dando bem com o curso. Ele falou, viu, por que você não vem aqui aprender? Vou aprender. E eu comecei com usado, né? Ele falou, eu comecei com o usado é importante, eu acho que é o ponto-chave para você começar. Tem um sistema que eu quero que você implante na concessionária, e aí foi quando a gente centralizou a precificação da concessionária. Então já foi com o autoavaliar? Não, foi com outro sistema. Tá. Foi com o sistema do... Que era muito antes da gente ter. Foi existir, antes. Foi o sistema do Nelsinho Fischer. Do Nelsinho, teve aqui, claro. Ele apresentou isso lá. Ele tinha um sistema de precificação, de avaliação. Exato. Aí a gente começou com esse sistema, né? E aí... você já tinha essa ideia de fazer esse negócio, é legal isso? Da centralização de precificação. Exato. Que era um problema, né? Então a gente estava expandindo o grupo, e aí ter esse know-how de precificação e avaliação do usado... É fundamental, né? Porque senão cada avaliador avalia de um jeito, fica meio solta a coisa. Isso tava uma bagunça, meu pai tava arrancando os cabelos, ele falou, gostou da ideia de centralizar a precificação, separar, e aí ele falou, tem um sistema que eu quero que você implante, né? E aí eu fui, tá bom, vamos aprender, vamos implantar, e foi um belo aprendizado, né? E é legal teu pai ter proposto isso, porque normalmente quem propõe um sistema novo, alguma coisa assim, é a nova geração para a velha, né? Exato. Mas no teu caso, teu pai... Meu pai, assim, ele tem a cabeça bastante aberta, assim, para as novidades, e isso é bem positivo. Hoje, acho que agora eu, com a experiência também, tenho trazido as novidades, né? E ele sempre acatou, ele sempre aceita, ele fala, não, vai lá, manda bala. Tem as divergências, né? Normal, a diferença de gerações aí, mas ele sempre é uma pessoa bem aberta para a inovação, né? Então isso realmente ajuda bastante, né? E enfim, aí o usado foi onde eu comecei a aprender, né? Aí minha irmã também tinha começado um pouco antes a implementar o FNI. Ok. Aí ela decidiu fazer uma outra experiência fora, e aí ela falou, vou passar para você a bola da FNI. Então você implantou a FNI também. Aí ela tinha implantado, eu dei sequência, né, na mesa de crédito. Aí um certo dia, isso já passou 1 ou 2 anos, e isso foi uma dificuldade, né, porque a equipe era bastante resistente com as mudanças, né, então assim, teve um sofrimento. Assim, né? E você, como um garoto novo, quando foi isso, mais ou menos? Eu tinha 21. Então, 21, 22. Então você implantar as coisas com vendedores que já estavam lá há mais tempo. Nossa, foi difícil. Uma guerra. É uma guerra. É uma guerra. Foi uma dificuldade, mas foi algo que realmente foi necessário. Teve que trocar muita gente? Acabou trocando bastante. Mas, na verdade, assim, foi difícil porque o pessoal estava muito acostumado, né, como é que era antigamente, e aí o grupo também vai crescendo, vai perdendo um pouco dessa informalidade, né? E aí o pessoal sente essa dificuldade, os mais antigos sofrem mais, né? A burocratização, você tem que realmente criar processos, documentar tudo. Exato. Senão não tem jeito. Senão a gente perde o controle, fica realmente difícil, né? A gente sempre tenta ser o mais fluido possível, porque o cliente não pode sofrer essa burocratização na ponta, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter esse controle. Claro. Né? E aí, assim, um certo dia eu também estressado, cansado com isso, né? E tendo alguns embates também ali com meu pai, por conta das gerências também, que estava complicado a resistência, tudo. E aí eu estava até desabafando com meu pai, olha, para mim desse jeito não dá, tá difícil. Ele virou para mim e falou, você quer ser gerente? Aí eu peguei e falei, bom, agora
Tenho que... Mas você estava fazendo o que até agora? Eu estava com usados Mas era e de FNAI. Estava mais aprendendo, implantando o departamento de usados, essa centralização, os processos e a mesa de crédito, né? Então, era um gerente de usados e FNAI. E aí ele virou e falou, você quer ser gerente? Né? Eu quero. Né? Então, tá bom. Então, você vai ser gerente. Aí conversou com a gerência na época, já estava desgastado por conta de toda essa mudança, né, de toda essa resistência. A gente fez uma transição. A equipe de vendas, quando ficou sabendo, ficou com aquele olho daquele tamanho, né? Falou, nossa, o menino que veio aqui atrapalhou nossa vida, agora vai assumir, né? Então o pessoal ficou aquele jeito assim. E eu falei, bom, vamos lá, né? E aí nesse momento eu falei, bom, tenho que ser humilde, né? Mostrar para eles que eu tô aqui para ajudar, não tô aqui para atrapalhar e que nós vamos fazer acontecer. Então no começo eles ficaram assim, conversei com eles, com todo mundo, chamei os vendedores individualmente e foi excelente. Então assim, eles mudaram até a forma como estavam me enxergando, né? Que bom. Que aquele garoto que quer ir lá e quer revolucionar tudo. E filho do dono. Filho do dono, né? Então, quando eu fui, né, primeiro dia lá, a gente acha, pô, o pessoal vai vir, vai me ensinar, né? Vai ser legal, né? Não, primeiro dia já estão te testando para saber o que você sabe. E você não sabe muita coisa, né? Então, é um desafio, realmente, é uma pressão ali que faz parte, né, do negócio, mas que não é fácil, não. A gente tem que saber rebolar ali para não... E qual foi o principal desafio quando você assumiu como gerente? Eu acho que realmente é ganhar confiança, né, dos vendedores, mostrar que eu estava ali para ajudar e ganhar todo o conhecimento que eu não sabia, né? Então, realmente, caí ali de paraquedas, tinha que aprender. A época horrível ali, foi na crise ali da Dilma, a Fiat também estava péssima também, market share. Eu até, uma das minhas falas lá, eu falei, bom, mar calmo não faz bom marinheiro, né? Então, já que é para ser assim, vamos aprender no pior cenário que... Depois fica mais fácil. E depois fica mais fácil, né? E aí foi um desafio, né? Lidar com montadora, meu pai ainda sendo presidente de associação também, então tinha aquela pressão, né? Então, pô, seu pai é o presidente da associação, então você não pode fazer besteira. Você tem que dar exemplo. Você tem que dar o exemplo, né? Enfim, e mostrar serviço, né? Então, ali foi ótimo. Nessa época eu já tinha mudado para administração, então gerenciava a loja. E estudava à noite. Estudava em Piracicaba. E foi 2 anos aí na gerência que foram difíceis, trabalhosos, mas... E você estava com um ponto naquele momento? Não, a gente já estava com mais pontos já. Já tinha as Toyotas. Tinha as Toyota. Já tinha... E você estava gerente de tudo? Não, eu estava gerente só da loja de Rio Claro. Gerente comercial da Fiat de Rio Claro. Claro. Aí, depois que eu me formei em administração, aí meu pai falou, agora preciso da tua ajuda com as outras Fiats. Tinha algumas que já não estavam performando muito. Ele falou, preciso da sua ajuda. Aí eu nomeei um gerente e virei gerente comercial das Fiats, né? E aí, põe a mochila nas costas e vamos rodando as lojas. Vamos rodar as lojas e a outra experiência aí também que aí é diferente, né? Eu até falo pro meu pessoal, né? Uma coisa é você estar com o pé na bola e saber chutar no gol, né? Outra coisa é você ser um técnico de futebol e ter que ensinar os outros a chutar a bola, passar então assim... Eu tinha um diretor que falava assim, vender é fácil, difícil montar equipe. Exato. É outra coisa. Exatamente o que você está falando. Então, eu chegava na loja, via o resultado não estava legal, chamava a gerente, e aí, o que está acontecendo? Não, tá tudo bem. Mas como é que tá tudo bem? Tá bem para quê? Se não tá legal, abre o CRM aí, vamos olhar, aí o CRM com dados perdidos, não tem, não tem, aqueles atendimentos que sabe-se lá da onde, indicadores que a gente não conseguia ver,
E aí? Aí eu falei, putz, a gente tem muita coisa para fazer aqui, né? Então, até foi um exemplo aí de uma loja que eu falei, não, eu tenho que descobrir o que está acontecendo. Então, eu pegava, saía segunda-feira, rodava 500 quilômetros, ficava semana lá. Falei, uma hora a verdade vai ter que aparecer. Eu vou pegar, vou ficar aqui e vou ver o que está acontecendo. Né? E aí a gente começa a prestar atenção, olhar, né, os sinais, e aí, então já entendi, vamos trocar liderança, mudar a sistemática de remuneração, enfim, aí são N ações para resolver, mas o que me chamou mais atenção ali foi a falta de indicadores, né? Eu falei, a gente tem que resolver Então, isso. você não acha que tem uma mudança grande também, assim, quando você pega uma equipe mais antiga, etc., como você falou da informalidade e tal, então o pessoal não quer saber de KPI, né, de indicador, não tem isso, né? O processo é difícil. Então. E a própria fábrica, ela não dá muitas ferramentas em relação a isso pra gente, né? Não. Tem que criar. Exato. E educar, né? Que é a parte mais difícil, né? Colocar e educar. Treinar o pessoal para usar, né? Treinar para usar, mostrar a importância, mostrar o porquê. Isso é importante, isso é uma coisa que a gente tem feito, porque às vezes a gente implanta um processo, fala, tem que fazer assim, mas eles não entendem o porquê. Aí não dá o valor para aquele processo, não entende que aquilo vai gerar retorno de volta, né, para o próprio vendedor. E a gente tem que mostrar isso, né. E aí a gente, com a minha história aí de diretoria, eu falei, a gente vai ter que montar um BI para a gente conseguir enxergar as informações. Vocês que desenvolveram tudo? A gente desenvolveu, a gente tem uma empresa que consegue puxar, mas a gente que desenvolve os painéis, né? Tem uma equipe de TI também muito legal, também que parceira, que ajuda bastante, para a gente conseguir monitorar todos esses KPIs. Aí né? você controla tudo de claro hoje. Tudo de claro, mas estamos sempre rodando, né? Estamos sempre rodando, passando nas lojas. Isso é algo que não termina nunca, né? Painel de BI, a gente acaba desenvolvendo todo dia. Cada dia tem que fazer um ajuste para a gente ter um controle ali diferente. Né? E você que implantou o autoavaliar? Foi com você? Foi. E como é que foi? Na verdade, assim, o autoavaliar tem uma história muito legal, assim. Eu levo bastante no coração o autoavaliar, porque me ajudou muito, né? Foi uma fase ali de 2019 para 2020, bem no comecinho da pandemia, que a gente implantou. No final de 2019 a gente implantou o autoavaliar. E era algo que me incomodava bastante, era a questão de vendedor, cliente vir reclamar que vocês pagam mal no usado, vocês pagam mal no usado. Eu falei, mas como? Tá dando prejuízo semi-novo e a gente tá pagando mal no usado, como, né? E aquilo me incomodava, eu falei, não, a gente tem que resolver isso, né? E aí eu falei, não, vamos ter que estruturar uma mesa de precificação mais robusta. Na época que eu tinha implantado, era uma pessoa só que cuidava. E essa pessoa, ela não estava dando conta, né, evidentemente. Até que ela pediu para sair, né, e porque também não estava dando conta, estava estressado, enfim. E aí eu tive até que arregaçar as mangas e sentar ali e precificar, porque... Você sentou na mesa e ficou precificando o carro? Precificando o carro, porque não tinha... Tinha eu mais um menino, que hoje é nosso chefe da mesa, né? Começou como lavador. Olha só. O Fefeu, ele foi lavador, passou para preparador de usado, depois avaliador, e estava começando a aprender a precificação. E aí estava só ele, sozinho, coitado, precificando o carro. Falei, não, o grupo inteiro demandando. E isso não era só para Fiat, ou era para tudo? Era para o grupo inteiro. Então você tem a mesa hoje para o grupo inteiro? Para o grupo inteiro. Na verdade, a época que eu comecei na concessionária já era para o grupo inteiro. Perfeito isso. Isso. Só que era uma pessoa, duas pessoas para precificar. Aí não dá. Aí não dava, então assim... Quantas avaliações vocês fazem por mês no grupo todo? Dá umas 800 avaliações, então, 1000 avaliações. Então... Daí vai quase 40 por dia. 40, por aí, uma média de 40. Então. E aí eu falei, não, a gente tem que mudar isso, né? Então sentei e falei, não, vamos estruturar e montar uma inteligência aqui de precificação, né? Aprendi o negócio de precificar e aí começamos a desenvolver vários processos, vários cálculos, painéis de BI para a gente analisar. Então a gente tem várias referências hoje, a gente usa o AutoAvaliar, usa Web Motors, a gente criou uma mesa ali
até redonda, né? Para eles conversarem, trocarem ideia, o que você acha desse carro? Eu acho isso, acho aquilo. Isso é importante, né? Puxa no BI, vamos ver o histórico desse carro dentro do grupo, esse carro temos vários no estoque, a captação desse carro tá legal, não tá legal, dá para pagar usam mais, hoje Carinvest, Visual Price, essas coisas? Não. Gente... isso podia ajudar bastante. É legal. O Visual Price ajuda, inclusive, na venda, né? E o Carinvest é para você montar teu portfólio ideal de estoque, né? Qual seria um estoque ideal? Tá. É baseado nisso, nesses tipos de carro que eu tenho para este momento. Sim. É bem legal. Bacana. Vou pedir o pessoal apresentar para você. Estou fazendo aqui, pessoal, já tem que fazer, né, o merchan, porque não tem patrocinador aqui, é só autoavaliar, tá? Lógico, tem que aproveitar. Legal, apresenta lá pra gente, sim, que é interessante a gente estar agregando mais ferramentas. E aí, processo, girar estoque, então, cada tempo eles têm lá, todo dia eles olham os carros de 30, 60, 90 dias, tem uma ação para girar esses carros, né? Então a gente conseguiu profissionalizar bastante o seminovo, né? E eu falo para todo mundo do grupo a importância do seminovo. Eu falo, gente, o seminovo, ele é o coração do grupo. Se ele não estiver rodando bem... Vai prejudicar novos, vai prejudicar pós-vendas, vai prejudicar tudo. Né? Exatamente. E você deixa de vender um novo, você deixa de agregar um financiamento, um acessório, um seguro, não gera parque circulante para pós-vendas. Então, é importante a gente ser o melhor pagador do usado, desde que não dê prejuízo, né? Não tenha prejuízo. Então, a gente tem que saber, carro a carro, o quanto a gente pode pagar, né? A gente tem que estar à frente. Então, é uma coisa que eu realmente fico bastante em cima. E aí a gente fica em cima também dos avaliadores, para ver se eles estão realmente avaliando direito. Montamos vários esquemas de remuneração também para captação, para ele saber avaliar correto, pagar, né, exatamente o quanto vai gastar naquele veículo ele colocar, porque isso vai variar também a avaliação. Sim, né? Claro. Então, N processos aí para a gente realmente estar cada vez melhor na avaliação e pagar melhor, né? Muito usado. Legal. E, enfim, é isso. Eu acho que assim, foi realmente a estruturação da mesa de precificação é algo que eu fico muito contente. Acho que foi algo que foi um divisor de águas dentro do grupo. Muito bacana. E isso realmente a gente vê que deu muito resultado. E aí a gente começa a criar vários projetos, né? De estruturação de vários departamentos também. Aí veio a parte de CRM. Então, também um certo dia eu cheguei para a minha gerente de marketing, gerente de TI. Eu sentei eles e falei, eu não aguento mais esse negócio de lead, cara. Faz 10 anos que a gente tenta entender a fórmula mágica e eu quero resolver isso de uma vez por todas e nós vamos resolver, né? Até hoje eu estou tentando resolver. Não é fácil, mas a gente fez vários testes, então testamos todos os formatos, né? Então tem um vendedor específico de lead na loja que atende do começo ao fim. BDC, testamos BDC, hoje é o formato que a gente está utilizando que tem dado mais certo. Todos os contatos não presenciais o BDC faz? Faz. E aí deixa para o vendedor? De 0 km, sim. Usado ainda não, a gente ainda não amadureceu. O BDC faz pós-venda também, não? A gente tem a central de arrendamento. Não está dentro do BDC? Não está do BDC, é diferente. Perfeito. Né? E aí fomos desenvolvendo também o CRM, que também é outro desafio gigantesco dentro da concessionária, né? Fazer os vendedores preencher correto, ter os dados. Então é uma coisa que eu brigo com eles até hoje. Gente, conversão, é tão simples o cálculo, né? Mas aí conforme a gente vai se deparando com os problemas, a gente vai vendo, não é tão simples assim, né? Montar um funil bem montado, né? Você dizendo? A gente tem várias questões, né, da conversão. Então, assim, você encontra lead duplicado. Bom. Você encontra vendedor que dá insucesso, sendo que é um sucesso, né, que é carro vendido. Hoje o que está acontecendo bem legal, os CRMs hoje estão já vindo com inteligência artificial. Não só para ficar fazendo chatbot com o cliente nem nada, mas ele ajustando esses dados. Uhum. Porque hoje é multicanal, mas não é omnichannel. Ou seja, você não tem um canal único onde todos
as entradas chegam lá e você consegue enxergar aquele cliente como um todo, né? Seja um lead de mídia social de Instagram, ou mandou um e-mail, ou fez um contato de WhatsApp. Isso fica meio bagunçado, né? E hoje já tem ferramentas novas. Sim. Eu acho que isso vai ter uma transformação muito grande nos próximos anos. Vai, sem dúvida, sem dúvida. E vai ajudar muito, porque para suprir essa deficiência do ser humano, né? Porque assim, ele vai botando de qualquer jeito lá, porque tem que fazer, e coloca informação, mas aí o próprio sistema vai arrumando essa informação, ou questionando ele, né? Eu acho que é o maior desafio você obter informação, né? Porque se você entregar a informação errada para a inteligência artificial, ela também não vai conseguir ter muito... né? Sim, mas ela consegue ligar uma coisa a outra, né? Sem dúvida, ela vai... Ela tem o histórico, né? Ela consegue ler o histórico e falar assim, opa, tem certeza que... tem coisa errada aqui, ela vai realmente... É até algo que eu já tenho cutucado já, o meu gerente de TI, até eu estava voltando de viagem na sexta-feira com ele e falei, você sabe que a inteligência artificial está aí e a gente tem que começar agora a implantar para os processos. A gente já tem para chatbot, melhorar um pouquinho a comunicação com o cliente, né? E tem melhorado. Mas para fazer essas análises... né? Para tudo. Hoje a gente faz, por exemplo, Car Damage, né? Que a gente faz reconhecimento de danos por foto. Reconhecimento da saúde da bateria por foto. Sim. Um monte de coisas. Tem que ficar... E não para, né? Quando a gente vê, já tem uma ferramenta mais além, já tem, entendeu? Então tem que... E é duro acompanhar, sabia? Assim, é duro acompanhar, mas eu acho que é muito bom. A gente vai ter à disposição, né? Principalmente você, que tem uma cabeça bem aberta para tudo isso, de fazer as coisas acontecerem usando as melhores ferramentas que existem a cada momento. Né? Sem dúvida. Porque a cada momento vai mudar. É um desenvolvimento muito rápido, né? Cada dia a gente vê uma novidade e a gente vai ter que estar bem antenado para estar aproveitando melhor, né? A inteligência artificial. E hoje você cuida de que marcas? Hoje eu estou cuidando mais da Fiat e da Toyota, né? Então... São duas marcas que não tem muito a ver, né? Não, são porque as Stellantis estão divididas lá, então. Mundos completamente separados. Então. É que como eu já fui diretor de Fiat, eu acabei ficando ainda com as Fiats, e até por estar fazendo o curso da Insper, né, da Toyota também, meu pai falou, acho que agora é legal você também conhecer o mundo Toyota, né? Então, ele passou a bola da Toyota para mim também. Que legal. E hoje ele fica cuidando de Jeep, Ram e Mitsubishi. Então, a gente deu uma separada. E você viu, assim, esse mercado de hoje que estão chegando 30 marcas novas, 99% chinesas, né? Então, aí você falou de todas as marcas e não tem nenhuma chinesa. Por quê? Não. Como é que você vê esse mercado, primeiro? A gente é muito conservador, muito pé no chão, né? Um fica segurando o outro, né? Entre eu e meu pai, quando um fala uma coisa, fala, calma, o outro fala, calma. Então, as chinesas a gente está indo observando o mercado para ver como é que vai ser. A gente está vendo muitos players novos entrando. A gente sabe que não tem mercado para todos. Não. Né? Então, algumas vão ficar... Nem para tanto carro, né? Exato. Então, vai ser uma baguncinha no mercado, né? Já está fazendo. Então, a gente está observando, porque vamos ver quais vão ficar, quais realmente vão se consagrar aqui no mercado. E com calma, vamos pé no chão, né? Sempre dentro do estado de São Paulo. Sempre no estado... por enquanto, dentro do estado de São Paulo, mas se tiver oportunidade fora... Vai também. Vai também. A ideia da gente é a gente estar sempre crescendo, né? Isso é um lema do grupo, né? Acho que é algo que vem do meu pai. Desde a época que ele estava em Osasco, falou, a gente precisa crescer. E eu sigo esse lema. Não, a gente tem que continuar sempre crescendo, né? Sempre pé no chão, fazendo... Mas o que você acha que vai acontecer com esse mercado? Assim, você vê cada dia uma novidade, cada dia um produto novo, bom, tão bom quanto que já tem. Qual é a tua ideia? Assim? O que você pensa de tudo isso? É difícil, né, Caporal? Tem várias teorias, mas o que eu vejo é o seguinte, eu acho que esse mercado ele vai continuar, né, de concessionárias. Ele é um mercado sólido, a gente vê o quanto a gente trabalha, o quanto é difícil. Imagina sem a gente estar ali dando esse suporte para o cliente, né? Não, a montadora sozinha ela não resolve, não faz o varejo. Não. E eu acho que assim, vai ter dificuldades, vai ter momentos melhores. Eu acho que a competitividade é grande, sempre foi, né? A gente aqui no interior de São Paulo é uma competitividade muito grande. E você vende sempre no entorno ali, porque
mistura um pouco as cidades, as marcas, né? Você acaba vendendo para outra cidade que você não tem aquela marca. Acaba. Como é que funciona? Como a gente está bastante pulverizado, né? Então. E o cliente do interior, ele viaja bastante, ele passa, né? Sim. Bastante nas cidades, né? Então aparece um cliente lá da Fiat que é um Toyota, por exemplo, sei lá. Mas ele mora em Rio Claro. Sim. O cliente amigo nosso, tudo. A gente atende, né? Claro. Atende, né? Claro, se ele falar, quero comprar um Toyota com você, não vou falar, não vai comprar. Né? A gente atende, claro. Mas não existe uma competição entre as marcas ali, o pessoal? Como é que... Muito. É uma competição extrema. Dentro do grupo? Dentro do grupo também, entre as gerentes. E quando é saudável, ótimo, a gente só não pode deixar virar algo... Uma guerra. Uma guerra. Então, assim, a gente promove até competições, né? Então, faz eventos simultâneos para ver quem que vai ganhar. Marcas. Premiação para vendedor, premiação para gerente. Cria essa gamificação que ajuda a motivar também, né, o pessoal. Mas vira e mexe, tem alguma discussãozinha ali, né? Aí a gente tem que entrar e falar, não, vamos conversar, né? E acaba resolvendo. Mas faz parte do negócio, né? É muito competitivo. É um mercado muito competitivo, né? E a gente vê hoje que o interior está mais competitivo até do que a capital, às vezes. Então... que cresceu muito, né? O interior cresceu bastante, mas cresceu também a quantidade de funcionários, né? Sim, muito. Né? Muita funcionária. E a internet também promove isso, né? Então, alguém anuncia um carro com um preço muito mais baixo, o cliente vem com aquilo no celular, você tem que fazer o preço, né? Porque você vai perder o teu cliente que está na tua praça. Não tem como. Você que é um cara antenado, né? Que hoje você nasceu na geração já com internet, com tudo mais. Uhum. Você não acha que não precisava de tanto ponto de venda de concessionária? Quando você consegue centralizar tudo isso online, de alguma forma, você já tem a mesa centralizada, você tem um BDC, você tem uma série de coisas ali, você não precisava abrir mais um ponto de venda, mais um ponto de venda. Como é que você vê isso? É complicado, depende da praça, né? Tem praça que a gente olha e fala, realmente não compensa, mas às vezes existe uma pressão até da montadora, né? Para abrir, então você tem que abrir. Tem a questão da assistência técnica, né? E teve praças que a gente pegou e falou, não, realmente não faz sentido, nós estamos perdendo para nós mesmos, né? Então, por exemplo, o presidente Venceslau, a gente, quando compramos a praça de Presidente Prudente, veio o presidente Venceslau também, e os clientes de Venceslau vinham até Presidente Prudente. Então, a gente perdia para nós mesmos, né? Até um dia que meu pai até pegou e falou assim, não tá dando certo. Eu falei, não, calma, deixa eu lá ver. Eu peguei e falei, realmente, não dá certo. Fecharam Venceslau. Aí não fazia sentido, realmente, né? Eu acho que porque pulveriza muito. Pulveriza. Né? Quando o mercado tava excelente, né? Bom, aí tudo bem. A conta fecha, se paga, faz sentido. Mas aí agora, com o mercado aí girando nos 2 milhões, 2 milhões e 300, não faz sentido, né? Então, aí realmente a gente tem que fazer essas contas aí e ver o que faz sentido ou não. Então, mas é complicado. Tem praça que você olha, a cidade é pequena e você fala, aí você olha o emplacamento bombando. Você fala, é realmente complicado. Enquanto você vê outras praças com uma população muito maior, uma cidade muito maior, já às vezes não tem nem concessionária, porque o emplacamento também não vira, né? Parece que... Mas eles estão comprando em algum lugar, né? Ou não? Eu acho que depende muito da renda, do local, da região. Tem algumas praças que realmente deixam a gente meio confuso, né? Tem praças que surpreendem demais. O agro também, para aquele lado que a gente está do oeste, para Presidente Prudente, Araçatuba, é muito forte. Então, assim... E Toyota é Araçatuba? Toyota é Araçatuba. Jales é uma cidade que impressiona demais, né? É uma cidade pequena e, proporcionalmente do grupo, é a loja que mais vende, assim, proporcional pelo tamanho, obviamente. Então, é algo que realmente a gente fica meio... É muito, muito curioso, né? Muito curioso, mas E como é que vocês hoje, assim, eu sei que é a montadora junto e tal, mas vão abrir em tal praça. Vocês escolhem a praça no interior mesmo, fazer
aqui está mal atendido, a gente consegue entrar aqui, alguma coisa assim? Como é que você faz esse estudo? Na verdade, sim, muito depende da oportunidade, né? Hoje, todas as praças aí estão ocupadas, a não ser que tenha uma marca nova vindo. Só tem chinês. Né? Muito. Estão abrindo em todo o interior aqui. Exato. Ou a gente enxerga uma possibilidade, uma oportunidade, a gente até cutuca a montadora, mas depende muito mais da oportunidade. E você não acha que esses grupos pequenos hoje, vocês já absorveram algum funcionário pequeno que já estava ali, alguma coisa assim? Presidente Prudente foi um caso. Foi o caso, vocês compraram lá? Compramos lá. Então. A maioria foram nomeados, né? Mas Presidente Prudente acho que é um belo exemplo. Isso foi já faz acho que uns 10 anos já. Então, mas eu acho que hoje, principalmente nas marcas tradicionais, vão ter bastante, até a Fiat tem também, funcionários pequenos daquela cidade, daquela região, como você falou. Tem regiões que surpreendem, mas tem regiões que não vão para frente e fica aquele negocinho lá. Sim. Você vê isso como uma grande oportunidade, não? Sem dúvida. Aí a gente estuda as possibilidades, né? E aí tem as negociações, cutuca, a montadora, né? E estão atrás de mais oportunidades aí para crescer. Tenho certeza que vai aparecer. E aí também depende muito da sucessão, né? Tem muitas concessionárias pequenas hoje que às vezes não tem sucessão e aí o dono também tem que vender porque não tem mais sentido. Não tem continuidade. Não tem continuidade, né? E como é que você participou de grupos sucessores? Sim. Né? Da Toyota. Isso. Da Bracaf teve também, não sei se você participou. Eu já participei já da Academia Bracaf, isso faz tempo, né? Isso. E como é que você vê essa nova geração? Vocês se encontram bastante? Como é que funciona isso? Vocês mantêm um relacionamento? Olha, na Insper foi uma bela de um networking ali, a gente conheceu bastante gente, 1 ano e meio ali, né, de pós. Então, fiz muitas amizades ali, importantes, e na Bracaf também tenho feito bastante amizades, né? Mas da tua geração? Da minha geração. Então você sente que essa nova geração vem com outra pegada, diferente? Vem diferente. É outra coisa. Do quê? E é muito legal porque você acaba se identificando, né? Tem as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, a história é muito parecida. Então, tem a questão da resistência que eu falei, né? E é pessoal mais antenado com as modernidades e pessoal muito animado também de querer fazer acontecer. E vocês apoiam um ou outro? Vocês se visitam? Bastante. Então, a gente combina, né? Até outro dia, um amigo meu foi lá em Araçatuba visitar lá, conhecer o agendamento nosso, conhecer o processo da Toyota de pós-venda. Então, a gente combina alguns networkings. É bacana. Isso é muito bacana. Eu acho fundamental o fortalecimento da rede em geral. Né? Porque hoje tem poucos monomarcas, ainda tem vários, mas assim... então não tem aquela rivalidade. Sim. Eu acho que essa geração é muito mais aberta a isso. Sim. Na verdade, a gente sempre teve portas abertas também. Né? Meu pai sempre gostou desse networking, então acho que é algo que eu realmente absorvi dele. Então, quem pede para visitar, fala, vai lá, eu peço também para visitar, ou você está fazendo algo diferente, posso ir aí visitar, ver, então fazer aí um benchmarking para a gente trocar ideia. Então, acho que é algo bastante interessante. Normalmente, os vizinhos acabam não fazendo, né? Porque até ali realmente tem a competitividade. Mas alguns que são mais longe, que não tem realmente tanto conflito ali, acaba fazendo bastante trocas ali de ideias. Eu acho que isso enriquece muito, né? Então, a gente vê outra realidade, a gente passa informação também para quem a gente está visitando. Então, realmente é algo enriquecedor aí. Não, muito bom, interessante. E qual o recado que você deixaria para essa nova geração, assim, que você está vendo chegar, igual você, que você acompanhou, e tem essas dificuldades todas de implantar as coisas, de fazer as mudanças? Como é que você enxerga isso? Olha, não é um desafio fácil. É um desafio bem complicado, faz parte. Eu acho que a gente fica até, às vezes, um pouco ansioso de querer
revolucionar as coisas e querer uma mudança rápida, né? Isso é uma coisa que eu aprendi também, que tudo tem seu tempo e não dá para fazer as coisas do dia para noite, né? Então é um processo, né? E a gente tem que ir cada hora dando um passo para evoluir, crescer. Então, assim, tem que estar no negócio, tem que estar ali presente. Eu acho que conversar, ser humilde, né? Eu sempre sento com o pessoal, procuro ser o mais humilde possível, conversar, tirar dúvida, porque tem visões diferentes, né? Então não adianta a gente achar que sabe tudo porque não sabe, né? Então eu gosto de entrar numa reunião ali de vendedores e falar, meu, e aí, o que está acontecendo, né? E aí até brinco com o meu pessoal, né? Outro dia a minha gerente de marketing veio irritada que ela fez uma reunião com alguns vendedores e tomou porrada para lá, para cá, para cá. Eu falei, cara, que bom que você tomou porrada. Porque a pior coisa que você tem é você entrar numa sala de vendedor e ficar mudo, todo mundo ficar quieto, né? Ficar quieto. E já passei por ambas experiências e falar a verdade para você, eu prefiro muito que o pessoal me bata. Me bata. Até a gente pegou e fez uma turnê, como a gente plantou vários processos novos, né? Eu plantei também uma central de faturamento, que era o assunto auge ali, né? Que é processo, né? E tava muito burburinho, juntei toda a minha turma, falei o seguinte, a gente é culpado, porque a gente ficou aqui 6 meses decidindo o processo, montando o processo, tudo. E não envolveu você. E passou tudo em meia hora para os vendedores. Eles não sabem o porquê que tem que ser feito dessa forma, eles não entenderam ainda. Então, a gente é culpado. Vamos lá dar a cara a bater, deixar eles falarem, porque eles vão falar coisas que fazem sentido e a gente vai trazer internamente, vai arrumar, né? E também eles vão fazer questionamentos que nós vamos explicar e eles vão entender o motivo, a importância de fazer aquele processo, né? E aí a gente criou uma turnê, demoramos 7 meses para fazer o grupo inteiro, né? Como é que é uma turnê? A gente fez um dia inteiro de treinamento com toda a equipe de vendas, gerente, diretor, colocamos entregador técnico, recepcionista, todo mundo que faz parte do showroom ali, para entender um pouco de tudo, entender a estratégia do grupo, aonde o grupo quer chegar. Que bacana, né? E aí gerou discussões riquíssimas, né? E aí fizemos vários tópicos, né? Então, eu fiz a abertura, falei da história do grupo, onde a gente quer chegar, em que momento que nós estamos, todas as mudanças que a gente vai ter que fazer e vai sofrer, faz parte, né? A transformação, ela exige realmente um esforço maior de nós para aprender um processo novo. Então, aprender dá trabalho, né? Sim. E mudar o que a gente faz dá trabalho. Nosso departamento de usados explicou a mesa, explicou como é que faz a precificação, o processo que eles fazem. CRM, marketing também explicou por que tem que preencher correto, o que ela vai fazer com esse preenchimento correto, vai passar por onde, como é que vai gerar as campanhas, como é que ela vai criar a estratégia certa para trazer o cliente, como é que ela vai mensurar o que está dando certo, o que está dando errado. A nossa central de faturamento também explicou, e aí eu falo bastante também o porquê do processo, né, para a gente evitar erro, né, evitar vendedor e gerente ficar correndo atrás, apagando incêndio. Então, eles falam, né, é retrabalho fazer isso. Eu falei, não, calma, não é retrabalho. Você fazer 30 segundos, você checar os seus documentos, fazer um checklist para saber se realmente está tudo ali, se está tudo certo, vai evitar que aconteça um problema que você perca o mês inteiro seguinte correndo atrás para resolver esse problema. Então, é para isso que serve, né? E eu até cito muito a aviação como exemplo, né? Eu sou um apaixonado também pela aviação. Meu brevet chegou antes da carta de motorista. Que legal. E eu sou um apaixonado e eu me baseio muito na aviação, na questão do processo. Cheque de tudo, né? Na questão do erro, da falha. Então, até cito um livro que minha irmã me deu quando eu era jovem. Ela me deu esse livro que chama O Princípio da Caixa Preta, que mostra como
você trabalha o erro, que o erro ele é importante. Agora, a questão é como é que você trabalha o erro. Então, a aviação, cai um avião, você tem uma caixa preta para se investigar o porquê que aconteceu aquele erro, para não repetir. Então, é criado processos para evitar com que aquele erro aconteça novamente, né? Então, checklist é muito usado na aviação. Checa tudo, né? Checa tudo. É um saco? É um saco, né? Eu concordo, eu falo para eles. Não pode passar nada, né? Mas se, às vezes, você deixar de checar alguma coisa, pode ser um avião caindo. Um avião caindo. Então, é melhor a gente perder um tempinho ali checando. Não, tá certo, pode seguir, do que depois ficar correndo atrás de um erro, né? E aí eu falo muito sobre isso, é algo que realmente também me ajudou também na minha formação, né? E evitar aqueles erros. Eu falo, né? Nessa turnê eu falo para eles, é uma coisa que eu errar faz parte, mas eu não consigo me conformar. A gente cometer os mesmos erros toda vez e não aprender com os erros, né? E não fazer nada para evitar com que aquele erro pare de acontecer, né? E aí a gente criou alguns processos até para ajudar o vendedor. E a gente criou um sisteminha onde o vendedor, ele vai respondendo algumas perguntas e aí ele vai falando o que o vendedor tem que fazer, que documento que o vendedor tem que coletar, em que momento ele tem que coletar, os termos que ele tem que assinar. Ele vai setando o fluxo através do sistema. Né? Exatamente. Então, o que acontece? Quando a gente sentou para desenhar isso, a gente achou que ia desenhar numa manhã, né? A gente demorou realmente 3 meses para desenhar e deram 64 possibilidades de faturamento, com documentos diferentes, termos diferentes. Eu falei, imagina, mostrei isso, falei, tá vendo, vocês estão xingando o vendedor que está cometendo erro, agora imagina o vendedor para decorar 64 processos diferentes. Então, a gente tem que facilitar a vida deles, né? Então, vamos colocar isso no sistema, que ele vai perguntando e vai indicando o que ele tem que fazer. O caminho tem que seguir. E aí, vai resolver muita coisa, né? E aí, a gente desenhou, foi um puta de um trabalho, implementou e não explicou, né? Para eles o porquê. É por isso que ali a gente fez essa turnê, explicamos tudo e aí, realmente, a aceitação foi muito melhor. Os vendedores novos, nossa, agradeceram porque não tinham que aprender tudo aquilo, né? Ficavam realmente perdidos. Eu falei, gente, é só seguir o que está na tela. Se um dia mudar o processo, a gente vai no sistema, vai mudar e o processo continua seguindo. Está lá, né? Que legal isso, hein? E aí foi também outro trabalho aí que a gente se orgulha bastante e realmente cada hora a gente encontra alguma coisa nova para fazer, né? Eu gosto muito da parte criativa do negócio, né? De criar coisas para realmente mudar, né? O negócio, pensar diferente, pensar fora da caixa e performar melhor, né? Claro. O que a gente pode fazer diferente para fazer melhor. E eu gosto muito mais dessa parte, então eu não gosto de ficar na rotina, né? Toda hora vendo a mesma coisa, isso me irrita. Então eu falo, eu sou o cara que gosta de brainstorm, põe todo mundo na sala, falo, e aí, o que a gente vai fazer de diferente, né? E esse é meu estilo, é o que me anima, né, a fazer e realmente o pessoal gosta também, acaba se engajando também, né, e aí realmente a gente acaba tendo resultados interessantes aí, né. Mas cada hora é um desafio diferente, né, e aí a gente procura, eu sou o homem dos projetos, né, então lá vem o Gustavo com um novo projeto aí, né? Então eles olham para minha cara e falam, ih, lá vem. E teu pai hoje te dá carta branca para fazer tudo? Dá. Que bom, né? Meu pai... Mesmo na RAM, na Jeep? Também. Dá as discussões, né? Faz parte, mas ele dá carta branca, né? Ele sabe que eu tô ali para o bem do grupo, acaba realmente fazendo coisas para o grupo inteiro, porque todo o processo é para o grupo. É claro. Né? Então, acabo influenciando ali também, né? Mas é normal, né? A sucessão tem os conflitos, faz parte, né? Começa na geração, né? São gerações diferentes, vê o mundo de forma diferente, né? As transformações dessas últimas décadas são absurdas, é difícil absorver tudo. Mesmo para vocês que são mais novos, cada vez mais, né? Há 2 anos atrás a gente não falava de inteligência artificial do jeito que fala hoje. É uma coisa maluca tudo isso, né? Então... eu acho que assim, é algo que realmente
Meu pai, às vezes, ele fica irritado, ele fala, pô, eu não tô sabendo disso, né? Vocês estão fazendo sem eu saber, mas acaba tendo que... Eu não consigo passar tudo para ele. Eu falo, pai, não tem como eu te passar tudo, né? E, às vezes, eu tento puxar ele também um pouco para essa área de tecnologia. Ele é muito aberto, mas tem algumas... Normal. É normal, né? Então, meu pai, ele, de sábado de manhã, ele pega todas as fichas de venda e olha venda por venda e questiona gasto de usado, por que deu desconto. Então, o gerente recebe ligação do meu pai de sábado de manhã, já sabe que é luxo. Ele vai no microgerenciamento. Já treme, né? E eu até peguei e falei, não, vamos facilitar esse trabalho, né? Tentei facilitar esse trabalho do meu pai várias vezes, mas é algo que ele não desapega muito. Ele gosta de pegar o papel e olhar. É algo que eu acho que é realmente da rotina dele ali. É claro, e é uma forma dele se sentir produtivo também, né? Sem dúvida, né? E é uma forma dele, ele fala, né? Para eu saber o que está acontecendo, eu preciso ver. Eu até montei um painel no BI baseado em tudo isso, mostrei, pai, olha aqui, ó, muito mais fácil, você entra, vê, olha. Não, eu prefiro... Quero papel, né? No fim eu falei, pô, mas aí agora eu tô usando o painel, aí ele vem, ó, essa venda aqui, tá sabendo? Não, tô sabendo, já tô olhando, né? Então, tô sabendo o que tá acontecendo, né? Aí explico tudo. Às vezes ele pega alguma coisa que eu não peguei também, é importante, né? Ele fala, ó, peguei isso aqui. Falei, passou por mim, deixa eu ver o que tá acontecendo. Muito legal. Então, a gente acaba tendo os conflitos, mas acaba se complementando. Né? Natural, isso é importante. Né? Porque ele tem experiência, de qualquer maneira, isso não pode ser desprezado nunca. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Ele que abriu o mercado. Sem dúvida. Muito legal, muito bom ter você aqui. Eu que agradeço. Bastante, eu agradeço. Um presente para você. Opa. Um vinho italiano para você aproveitar, que agora vai esfriar. Opa, maravilha. Essa bolinha vai trabalhar. Legal. Obrigado. Obrigado a você.